deixou o esplendor de sua glória. Louvado seja Deus, a paz do Senhor Jesus. Nós vamos dar início ao nosso culto de louvor e adoração ao Senhor nosso Deus nesse dia do Senhor e o dia que o Senhor preparou para que nós vivêssemos Ele para a glória do seu nome. Nós vamos orar a Deus iniciando este culto e vamos estar lendo o texto bíblico no livro de Jó. Jó capítulo 42. Jó capítulo 42 é o texto bíblico que nós leremos em seguida. Vamos orar ao Senhor. Bendito Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor. Nós bendizemos o teu santíssimo nome, Senhor. Tu és merecedor de toda a honra, de toda a glória. Nós não merecíamos, nós não somos dignos, mas por causa da tua misericórdia, Senhor, nós provamos a tua bondade. Então, meu Deus, em nome de Jesus, queremos dar-te graças. Graças, ó Deus, ao teu bendito nome, por todas as coisas que tem nos feito, Senhor. Te agradecemos por esta semana e as bênçãos, as lutas que tivemos também. Te agradecemos, Senhor, porque tem nos ajudado. Te agradecemos pela saúde, te agradecemos pelo alimento, te agradecemos pelas vestes, te agradecemos pela vida, te agradecemos pela família, Senhor. Te agradecemos por esse dia, por este momento, Pai, em que podemos aprender a tua bendita palavra e engrandecer o teu excelso nome. Soberano Deus, como é bom poder te exaltar, como é bom, Senhor, poder louvar o teu nome, como é bom meditar na tua palavra, ela é mais doce do que o mel, diz o salmista. Pai eterno, oramos nesse instante também, Senhor, pela nossa nação, pelo nosso país, pelo Brasil e pelas demais nações desse mundo. Oramos, ó Deus, nesses dias e por esses dias, para que eles sejam abreviados em nome de Jesus. Para que, ó Deus, todo esse processo, Pai, de pandemia, ele passe, que nós tenhamos dias melhores. Abençoa as autoridades, abençoa os governantes, conduze-os, guia-os em nome de Jesus. Oramos, ó Deus, pela igreja do Senhor. A igreja que não está acomodada porque não está no templo, a igreja que está acomodada por causa da sua inércia mesmo, por causa da sua falta de desejo, de conhecer a palavra, de buscar a palavra, de ter uma vida vigilante, uma vida de oração, uma vida de prudência, Pai. Nós oramos por essa igreja no nome de Jesus. Queremos te pedir, ó Deus, por aqueles que estão, os profissionais de saúde e tantos outros profissionais, e eu não vou classificar profissionais de saúde que estão na linha de frente, médicos ou enfermeiros ou socorristas, mas todos aqueles, ó Deus, que têm que se expor, que têm que estar aí, ó Deus, lidando com pessoas o dia inteiro, porque o vírus, como já desde o início se diz, é invisível, não se encontra nos corredores dos hospitais diante de médicos e socorristas, apesar de que eles lidam de forma direta e já objetiva com relação a ele. Mas existem tantos outros profissionais, como na área, Senhor, da segurança, área de polícia, na área de rodoviários. Senhor, guarda os trabalhadores, guarda os profissionais que estão aí, ó Deus, o dia inteiro, levando, trazendo pessoas o tempo todo em suas viagens. Bendito Deus, te pedimos por aqueles que estão enfermos e hospitalizados, que o Senhor os ajude a recuperar. Te pedimos, ó Deus, pela irmã Márcia, pela irmã Eliane, pelo seu esposo,
por todos os nossos irmãos, a irmã Fátima, Senhor, a irmã Lourdes. Tem misericórdia, Senhor, dos que estão enfermos e lhes dê saúde. Queremos rogar-te a tua misericórdia e graça, em o nome de Jesus, o amor maior. Amém, meu Deus. Aleluia. Nós vamos ler o texto sagrado. Jó, capítulo 42. Use a sua Bíblia. Você está em casa, abra a sua Bíblia. Leia o texto sagrado juntamente conosco. Confira o que se está sendo lido e pregado no nome de Jesus. Não aplauda, não louve o que você ouve, mas que você louve ao Deus que você compreende através da sua bendita palavra. Então vamos nós ler o texto bíblico, Jó capítulo 42. A partir do versículo 1. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como dissestes, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havia dito, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Amém. Bendito é o nome do Senhor. Nós vamos louvar a Deus. Nossa irmã Bia vai louvar a Deus com o cântico do cantor cristão. E depois nós vamos estar continuando este culto, fazendo a nossa oração dominical. E nosso desejo é que você ore conosco, acompanhe-nos em nome de Jesus diante do Senhor. Aos irmãos em Cristo Jesus, a todos os que nos acompanham, que acompanham esse culto, que Deus abençoe soberanamente a sua família, que Deus abençoe soberanamente a tua casa, a tua vida, no nome precioso de Jesus. Então vamos louvar a Deus. Hoje nós vamos estar logo mais refletindo o texto bíblico no livro de Daniel, capítulo 5. Mas é no momento da meditação, da exposição da palavra. Então vamos louvar a Deus com a irmã Bia em nome de Jesus. Nosso cantor cristão 67. Cristo exaltado. Eis entronizado à destra do bom Deus, como Rei eterno Cristo lá dos céus. Ele é o Rei da glória que a Satã venceu. Feita tal vitória, Deus o recebeu. Pela sua graça, pelo seu amor, seja dado a Cristo cordial louvor. Veio resgatar-nos pela sua cruz, quer apresentar-nos em celeste luz. Pela sua morte, pelo seu sofrer, o inimigo nunca poderá vencer. Pela sua graça, pelo seu amor, seja dado a Cristo cordial louvor. Mas o seu serviço continua ali, poderá valer-nos entretanto aqui. Por nós advogando com o Pai está, Ele nos ajuda e sempre ajudará.
Amém. Louvado seja Deus. Nós ouvimos tanto nesses dias, principalmente no início dessa pandemia, e diante de tudo isso, diante de todas as coisas que aconteceram, as pessoas atribuíram isso. Nós ainda falamos um pouco a semana passada, tocamos nesse assunto, mas se atribuiu tanto às pessoas a essa pandemia a um juízo de Deus. E eu não estou aqui tomando partido com relação a se Deus está fazendo juízo, se Deus vem fazendo juízo ou não. Mas eu estou somente fazendo uma referência a isso, porque disseram que ouvi dizer porque alguém zombou, porque zombaram da imagem. Eu falei disso esses dias, zombaram da imagem de Jesus no período do carnaval, da imagem de Nossa Senhora durante o carnaval. E diante de todas essas coisas, as pessoas atribuíram que Deus estaria fazendo juízo. Os homens também estão brincando demais, estão pecando demais. Outros estão achando-se muito importantes, autoridades achando que têm o poder, que podem tudo, e tantas coisas. E as pessoas atribuíram que a ideia do corona, dessa pandemia, desse Covid-19 ter vindo, seria Deus trazendo juízo sobre a terra. Acontece o seguinte: hoje à noite nós vamos falar de juízo de Deus, não dessa pandemia, mas de Deus trazendo juízo sobre alguém por causa do seu pecado, por causa da sua afronta a Deus, por causa da sua desobediência. Nós sabemos que Deus deve ser respeitado, deve ser honrado. As pessoas precisam honrar a Deus, respeitar a Deus. Os homens estão achando-se tão importantes por causa até mesmo daquilo que eles consideram com relação à pregação do Evangelho. Acreditam até que Jesus não vai voltar, isso é ideia de crente, ou ideia de igreja, ou ideia religiosa. E muitos estão vivendo como se não tivesse dono, como se Deus não os acompanhasse. Nós falamos isso domingo, Deus nos assiste, Deus nos acompanha. Domingo pregamos aqui, para Deus nós valemos mais do que dois simples pardais, dois simples pássaros que custavam centavos de um denário. Um asse. Agora veja uma coisa. Onde nós estamos diante de Deus agora? Qual a nossa situação? Qual a nossa condição? Pois bem, depois nós vamos estar lendo o texto bíblico de Daniel. Daniel capítulo 5. Vamos fazer a nossa oração dominical. A oração do Pai Nosso, a oração que Jesus nos ensinou. E você que nos acompanha, todos vocês, nós convidamos a orar conosco a oração do Pai Nosso, a oração que acredito aqueles que estão acompanhando conosco conheçam. Tem algumas pessoas que há tanto tempo a gente não se encontra, colegas que a gente trabalhou juntos e hoje estão distantes e acompanham-nos durante esse culto, nos acompanham nessa live. Que Deus abençoe a vida de cada amigo nosso, de cada colega que esteve junto, que nós tivemos a oportunidade de trabalhar juntos. Tem em Rio Grande do Sul, está Fraudinei e acompanha-nos também. Que Deus abençoe Fraudinei, que Deus abençoe a sua família, meu querido, em nome de Jesus. Que Deus abençoe os nossos irmãos, tem a família que está acompanhando. Que Deus te dê graça a cada dia no nome de Jesus. Eu quero mandar hoje um abraço para
Valdemir quase todos os domingos tem acompanhado em parte também cada culto. Carlos, nosso colega de trabalho, e tantos outros colegas. Que Deus abençoe todos vocês. A irmã Sheila, a esposa do diácono Rogério. Que Deus abençoe a tua família, meus irmãos, em nome de Jesus. Vamos fazer a oração do Pai Nosso. Temos pessoas vizinhas aqui tão perto. Luciana, que nossa vizinha, tem Tassiane. Que Deus abençoe a você, a sua casa, a sua família. E a nossa família que está sempre ligada, né? Lá no Curado, por onde estão morando, que Deus abençoe. Adriana, Débora, Tiago, as crianças lá da família e os nossos pais ali em Amaragi. O nosso diácono da Igreja de Cristo Pentecostal Internacional, Moacir. Que Deus abençoe Moacir e a sua família no nome de Jesus. Vamos orar, vamos fazer a nossa oração dominical. Tem a nossa irmã Nayala, que também sempre acompanha. Deus abençoe Nayala, seu filhinho, sua família. Oremos. Mateus capítulo 6 e a partir do versículo 9. Disse Jesus: portanto vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Louvado seja Deus. Nós vamos louvar ao Senhor mais uma vez. Amém. A irmã Bia vai estar louvando a Deus juntamente conosco, em nome de Jesus. Há momentos que tudo é bonança e o crente é feliz, conversando com Deus. São momentos que a vida não compra, mas o crente se encontra conversando com Deus, conversando com Deus. O sorriso virá, conversando com Deus. O irmão vencerá. Aleluia.
Amém. Louvado seja Deus. Conversando com Deus. É bom conversar com Deus, né? As pessoas fazem. As pessoas fazem orações. E muitas vezes a oração é só um monólogo, né? Elas falam. Parece que a oração elas não conversam com Deus. Elas não querem ouvir nada de Deus. O bom é que a gente aprenda a conversar com Deus. Quando orar, converse com Deus. Fale com Deus. Não é apenas fale para Deus. Fale com Deus em nome de Jesus. Nós vamos ler o texto sagrado e depois nós vamos ouvir também. A nossa irmã Raquel depois louva a Deus. Mas nós vamos ler o texto bíblico em Daniel, capítulo 5. Daniel, capítulo 5. Será uma leitura um pouco extensa, mas nós temos tempo e aprenderemos de maneira preciosa das maravilhas de Deus e de sua palavra. Capítulo 5 do livro do profeta Daniel, e a partir do primeiro versículo. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo que estava em Jerusalém, para que neles bebessem o rei e os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. No mesmo instante apareceram uns dedos de mão de homem e escreviam defronte do candeeiro, na caiadura da parede do palácio real. E o rei via os dedos que estavam escrevendo. Então se mudou o semblante do rei e os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram e os seus joelhos batiam um no outro. O rei ordenou em voz alta que se introduzissem os encantadores, os caldeus e os feiticeiros. Falou o rei e disse aos sábios da Babilônia: qualquer que lê esta escritura e me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura, trará uma cadeia de ouro ao pescoço e será o terceiro no meu reino. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler a escritura, nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Com isso, se perturbou muito o rei Belsazar, e mudou-se-lhe o semblante, e os seus grandes estavam sobressaltados. A rainha mãe, por causa do que havia acontecido ao rei e aos seus grandes, entrou na casa do banquete e disse: ó rei, vive eternamente. Não te turbem os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há no teu reino, um homem que tem o espírito dos deuses santos. Nos dias de teu pai, se achou nele luz e inteligência e sabedoria como a sabedoria dos deuses. Teu pai, o rei,
Nabucodonosor, sim, teu pai, o rei, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus e dos feiticeiros. Porquanto espírito excelente, conhecimento e inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas e solução de casos difíceis se acharam neste Daniel, a quem o rei pusera o nome de Beltsazar. Chama-se, pois, a Daniel, e ele dará, ou chame-se, pois, a Daniel, e ele dará a interpretação. Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei e disse a Daniel: És tu aquele Daniel dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer a teu respeito que o espírito dos deuses está em ti, e que em ti se acham luz, inteligência e excelente sabedoria. Acabam de ser introduzidas à minha presença os sábios e os encantadores, para lerem esta escritura e me fazerem saber a sua interpretação. Mas não puderam dar a interpretação destas palavras. Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti que podes dar a interpretações e solucionar casos difíceis. Agora, se puderes ler esta escritura e fazer-me saber a sua interpretação, serás vestido de púrpura, terás cadeia de ouro ao pescoço e serás o terceiro no meu reino. Então respondeu Daniel e disse na presença do rei: Os teus presentes fiquem contigo e dá os teus prêmios a outrem. Todavia lerei ao rei a escritura e lhe farei saber a interpretação. Ó rei, Deus, o Altíssimo, deu a Nabucodonosor teu pai o reino e grandeza, glória e majestade. Por causa da grandeza que lhe deu, povos, nações e homens de todas as línguas tremiam e temiam diante dele. Matava a quem queria e a quem queria deixava com vida. A quem queria exaltava e a quem queria abatia. Quando, porém, o seu coração se elevou e o seu espírito se tornou soberbo e arrogante, foi derribado do seu trono real e passou dele a sua glória. Foi expulso dentre os filhos dos homens e o seu coração foi feito semelhante ao dos animais. E a sua morada foi com os jumentos monteses, e deram-lhe a comer erva como os bois. E do orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre o reino dos homens, e a quem quer constitui sobre ele. Tu, Beltsazar, que és seu filho, não humilhastes o teu coração, ainda que sabias tudo isso, e te levantastes contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti, e tu e os teus grandes e as tuas mulheres e as tuas concubinas bebestes vinho neles. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem, mas Deus, em cuja mão está a tua vida, e todos os teus caminhos a ele não glorificastes. Então, da parte dele, foi enviada aquela mão que traçou esta escritura. Esta, pois, é a escritura que se traçou. Men, Tekel e Parsim. Esta é a interpretação daquilo. Men, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança
e achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Então mandou Beltsazar que vestissem Daniel de púrpura e lhe pusessem cadeia de ouro ao pescoço e proclamassem que passaria a ser o terceiro ao governo do seu reino. Naquela mesma noite foi morto Beltsazar, rei dos caldeus, e Dario o Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do trono. Amém. Louvado seja Deus. Bem, como nós havíamos dito, o texto ele trata de um juízo de Deus. Quando nós lemos esse texto do rei Beltsazar, filho de Nabucodonosor, aquele Nabucodonosor, o texto que nós lemos relatou isso, aquele Nabucodonosor, a quem Deus entregou o reino de Babilônia, aquele Nabucodonosor que foi tão exaltado que todos temiam e tremiam a ele, aquele rei de Babilônia que tinha grandeza, glória e majestade. E por causa da sua grandeza, nações, povos, homens de todas as línguas tremiam e temiam a ele, diz o texto. Esse rei Nabucodonosor, que por causa dessa glória e majestade toda, ele deixou tudo isso tomar conta do seu coração. Não glorificou a Deus. Foi soberbo, orgulhoso e não deu glórias, não atribuiu a Deus louvor e honras. Por causa disso, Deus tirou o reino de Nabucodonosor. A história bíblica é essa. Nabucodonosor ficou como um louco, através de uma profecia bíblica que Deus deu ao próprio profeta Daniel. O rei foi morar com os animais no campo. Perdeu o senso, perdeu a razão e ele passou a viver como um animal. O pelo cresceu, ficou fora do palácio e do convívio com a família. Até um dia que Deus fez com que voltasse a razão. E aquele homem temeu e louvou a Deus. Uma das coisas que Nabucodonosor, uma declaração de Nabucodonosor demonstra de conversão, de arrependimento por ter desprezado a santidade de Deus, está no capítulo 4 do livro do profeta Daniel, no versículo 37. Quando ele recobra a razão e o entendimento, e ele agora louva a Deus. E ele diz: agora, pois eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Bem, Beltsazar sabia, ele era filho de Nabucodonosor e sabia de toda essa história, que o seu pai tinha sido humilhado por Deus, que o seu pai tinha sido tirado do convívio da família. Com certeza ele sofreu a ausência do seu pai no palácio. O pai, ele como um animal lá no campo. Ou seja, Beltsazar, ele testemunhou tudo o que aconteceu com o seu pai Nabucodonosor. Nós vemos isso no versículo 22 do capítulo 5 que nós lemos. Bem, qual foi a atitude de Beltsazar? Mesmo sabendo de tudo o que havia acontecido com o seu pai,
todos os sofrimentos que seu pai padeceu por não dar glória a Deus, e depois vê o seu pai arrependido, atribuindo a Deus glórias, exaltação. Ele passou a viver totalmente de forma desregrada, fora ou contrário à vontade de Deus, à palavra de Deus. E Deus não ia deixar isso de graça. Deus não deixará de graça o homem que não teme e que não honra ele. Bem, Daniel trata de juízos de Deus em um período e a homens que o coração estavam soberbos e não se humilhavam diante do Senhor. Para Beltsazar houve um dia de juízo. E é claro que haverá um dia de juízo também. Eu não me refiro à pandemia. Eu não me refiro a essa crise agora, no momento, ao coronavírus e suas consequências. Eu me refiro, haverá um dia de juízo pessoal. Eu, você, estaremos diante do juiz, dos juízes, do Senhor dos senhores. Estaremos diante de Deus. Mas vamos falar do juízo que veio a Beltsazar. Beltsazar, ele teve, vamos dizer assim, todas as oportunidades. Ele teve tudo para ser, vamos dizer, um bom rei. A exemplo do que havia acontecido com o seu pai, ele podia tomar agora decisões sábias, decisões prudentes. Não ir pelo caminho da soberba, do orgulho, do desprezo às coisas sagradas, às coisas santas. Quando Nabucodonosor trouxe os judeus cativos para a Babilônia, Nabucodonosor, o pai de Beltsazar, quando ele trouxe os cativos judeus para a Babilônia, ele trouxe do templo de Jerusalém também objetos sagrados, digamos assim, cálices preciosos e que eram consagrados para a casa do Senhor, para o templo. Beltsazar levou esses utensílios, levou esses objetos, levou, eu vou usar essa expressão, essas taças de ouro para sua casa. Mas ele não fez uso deles profanando. Ele não fez uso dele nas suas farras, nas suas bebedices. Beltsazar poderia ter seguido o exemplo de Nabucodonosor se humilhando. Ele foi testemunha tanto do seu pai, de tudo que o seu pai viveu, padeceu por sua soberba, e depois da sua humilhação, arrependimento e voltar a adorar a Deus, como ele foi testemunha também de Daniel, de Sadraque, Mesaque e Abdenego. Como ele testemunhou esses 4 jovens, Daniel e os seus 3 companheiros, na sua vida de temor a Deus, de fé e obediência ao Senhor. O capítulo 5 e esse versículo 22, ele diz isso. Beltsazar, ele teve a oportunidade. Daniel diz para Beltsazar: tu, Beltsazar, que és seu filho, não humilhaste o teu coração. Ainda que sabia tudo isso. Beltsazar, diferente do seu pai, teve a oportunidade com o seu pai, ou de aprender com os conselhos, com as coisas que viveram o seu pai, ou que passaram o seu pai. Ele teve a oportunidade de aprender com eles e viver de uma forma prudente, sábia, temente a Deus. Ele não fez. Chegou um dia em que ele resolveu fazer um banquete, fazer uma festa, uma grande festa, um grande banquete, e para 1000 dos seus grandes. E aí nele ele resolveu beber com todos eles e bebeu vinho na presença de todos, até que depois que ele havia bebido, ou enquanto ele bebia, ele lembrou-se. Enquanto ele provava, apreciava o vinho
daquele banquete, ele lembrou dos utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor tinha trazido do templo que estava em Jerusalém. E ele entendeu que a festa estava precisando de uma implementação. Ele vai e manda trazer esses utensílios de ouro, de prata, para que ele possa usá-los e beber neles, junto com os seus grandes, com as suas mulheres, com as suas concubinas. Havia no coração daquele rei a ideia de se banquetear. Ele fez um bacanal, uma fanfarra só. Ele, naquela noite, Belsazar, ele tirou para entregar-se aos prazeres da carne. Bebida, mulheres e profanação às coisas santas. Ele entrega aos prazeres da vida, aos prazeres na carne, na noite que seria a noite da sua prestação de conta. Bem, nós não sabemos se essa noite será a noite da nossa prestação de contas. Se soubéssemos, talvez nos comportaríamos diferente. Mas o certo é que, por não saber e por termos necessidade de sermos tementes, reverentes à santidade de Deus, era bom que nós avaliássemos como nós estamos vivendo, o que nós estamos fazendo, como está a nossa vida, porque talvez essa noite seja a noite da prestação de contas com Deus. Talvez essa noite seja a noite do ajuste de contas com o soberano Deus. Naquela noite, enquanto Belsazar estava se banqueteando, estava bebendo com seus amigos, com suas mulheres, com suas concubinas, e estava profanando as coisas sagradas do templo de Jerusalém, as coisas que pertenciam ao templo do Senhor. Nessa noite, naquela mesma noite, enquanto ele se banqueteava, o rei Dario estava mudando o curso do rio Eufrates para entrar nas terras da Babilônia para dominar. Dario, o rei da Pérsia. Então vejam uma coisa, irmãos, enquanto ele está se banqueteando, naquela noite, é a noite da sua prestação de contas, é a noite do seu ajuste de contas com Deus. E nessa noite, já há um inimigo trabalhando e pronto, prestes a entrar no seu reino e tomar o domínio da sua terra. Naquela noite, ele profana as coisas sagradas, os vasos sagrados do templo de Deus. Ele está brincando, bebendo com eles e assim profanando. Beberam com o rei, os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Eu estive falando na quinta-feira, na live da quinta-feira, falando que o nosso corpo, Paulo chama o nosso corpo de santuário. Diz que nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E nós não podemos pegar o que é santo e entregá-lo à meretriz. Entregaram a profanação. Então, como é que nós estamos vivendo com o nosso corpo? Como é que nós estamos vivendo com a nossa vida? Como é que nós estamos nos comportando? Já que nós temos um Deus que nos assiste, que nos acompanha o tempo todo, que sabe de todos os nossos passos, de tudo que nós fazemos e que a qualquer momento pode nos chamar para um ajuste de contas, para uma prestação de contas. E o que será daqueles que estão nesse dia, no dia do Senhor, profanando as coisas sagradas, profanando do corpo que Deus lhe deu como templo do Espírito Santo? Vamos continuar. Belsazar faz a festa, pega os cálices sagrados,
se junta com suas mulheres e concubinas e com seus grandes seus amigos e bebe juntamente com eles. Está lá, farrando, banqueteando-se. Naquela noite, enquanto ele está fazendo aquela festa, de repente ele é surpreendido por sombra entre a luz da sala de festa do seu palácio. Ele é surpreendido com uma sombra. E de repente, quando ele para prestar atenção, há os dedos como de uma mão de um homem, escrevendo na parede da sua residência, na parede do seu palácio. Ele, quando ele vê aquela escritura, ele fica assustado. O texto diz isso. Ele está lá em festa, mas ele, enquanto está escrevendo, enquanto está se banqueteando, Deus está declarando a sentença da sua vida. Vejamos o que diz o capítulo 5 e 6. No mesmo instante, enquanto no versículo 4 beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira, de pedra, de madeira e de pedra, ele louvou tudo o que era Deus, menos o Deus de Israel, o Deus poderoso, o Deus soberano. No mesmo instante, o versículo 5 inicia dizendo: no mesmo instante, apareceram uns dedos de mão de homem e escreviam defronte do candeeiro, na caiadura da parede do palácio real. E o rei viu os dedos que estavam escrevendo. E diz aqui que mudou-se o semblante do rei e os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram e os seus joelhos batiam um no outro. O que aconteceu? O texto está mostrando que enquanto ele bebia, enquanto ele farrava, enquanto ele se banqueteava, desprezando a poderosíssima mão de Deus, que outra vez já havia trazido juízo sobre o seu pai, Nabucodonosor, Belsazar está farrando e brincando e profanando as coisas sagradas. Bem, ele foi perturbado pela mão de Deus, a mão que escrevia na parede. Deus transformou os prazeres do pecado em perturbação. Os prazeres que ele estava tendo foram transformados agora em desespero. Ele ficou perturbado. A Bíblia diz que Deus ele confunde os sábios do mundo com os seus mistérios. O rei manda chamar todos os sábios. O rei manda chamar todos os encantadores, os interpretadores de sonhos. Todos eles são chamados. O versículo 8 diz que entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler a escritura, nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Vem que situação ficou Belsazar. Chamou tudo que era sábio, mas Deus confunde os sábios do mundo com seus mistérios. Enquanto o rei se perturba e os sábios que ele chama não conseguem, nenhum deles conseguem dar a interpretação, o versículo 9 diz: com isso se perturbou muito o rei Belsazar. Mudou-se-lhe o semblante e os seus grandes estavam sobressaltados. O texto diz que ele ficou tão perturbado que as pernas dele batiam uma na outra. Ele tremia. A perturbação foi tão grande que o semblante dele foi embora, ele empalideceu. Ficou mudo. Os seus grandes que estavam com ele na festa também ficaram assustados com o que havia acontecido. Ficaram sobressaltados, diz o texto.
E aí no versículo 10 entra a mãe de Belsazar, a rainha mãe. Vendo o estado de espírito que estava o seu filho, ela entra lá. Vendo o desespero dele, ela entra na festa, ou ela entra naquela sala. E o que é que ela faz? Ela chega perto dele e diz: ó rei, vive eternamente, não te turbem os teus pensamentos, nem o teu semblante. Não muda o semblante, não fique com medo, não. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. Daniel. E ela diz a quem o rei Nabucodonosor, o teu pai, ele constituiu como chefe dos encantadores, dos adivinhadores, dos sábios. Ele foi constituído como líder dos sábios desse palácio. E ela diz, ele manda chamá-lo, porque há espírito excelente, há conhecimento, há inteligência nele, interpretações, declaração de enigmas e solução de casos difíceis se acharam nele. A quem o rei colocou o nome de Beltesazar. Mas ele chama-se, pois, Daniel. Ele vai dar a interpretação. A mãe dá o conselho ao rei, a mãe tenta ajudar o rei. Em nenhum momento o rei toma atitude de humilhação, nem de arrependimento. Ele não se sente culpado, ele apenas quer a interpretação. E ele manda chamar Daniel. Daniel vem até o rei, porque Deus confronta os pecadores através dos seus servos fiéis. Aqueles que pregam a palavra são os que Deus está usando, os que Deus chamou para denunciar os pecados e os pecadores, os homens maus do nosso tempo. A igreja do Senhor foi levantada para anunciar as boas novas e tem a missão de denunciar o pecado. Deus confronta os pecadores através dos seus servos fiéis. Belsazar, ele é confrontado pelo profeta. E por quê? Por que ele é confrontado? Versículo 18. Ó rei, isso é Daniel falando com o rei. Ó rei, o Altíssimo deu a Nabucodonosor, teu pai, o reino, grandeza, glória e majestade. Por causa da grandeza que lhe deu, povos, nações e homens de todas as línguas tremiam e temiam diante dele. Matava a quem queria e a quem queria deixava viver. A quem queria exaltava e a quem queria abatia ou humilhava. Mas quando, porém, o seu coração se elevou, o seu espírito se tornou soberbo, arrogante, ele foi humilhado, ele foi abatido, ele foi derribado do seu trono real e passou dele a sua glória. Daniel está dizendo para Belsazar o que aconteceu ao pai de Belsazar, ao rei Nabucodonosor. E ele diz o seguinte: foi expulso dentre os filhos dos homens. O seu coração foi feito semelhante à dos animais, e a sua morada foi feito semelhante, e a sua morada foi com os jumentos monteses. Deram-lhe a comer erva como os bois, e do orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu que Deus o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e a quem quer constitui
sobre ele. Vê o que ele está dizendo? Até que ele reconheceu. Chegou um dia que teu pai conheceu. Nabucodonosor conheceu. Chegou um dia que ele conheceu o quanto Deus Altíssimo tem poder e domínio. E o profeta Daniel está dizendo isso. Porque ele deixou de reconhecer que o soberano Deus tem domínio sobre os reinos dos homens. Foi o que aconteceu com seu pai. Daniel está dizendo o que aconteceu com teu pai. Ele deixou de reconhecer que o soberano Deus tem domínio sobre o reino dos homens. Até que um dia caiu a ficha, depois de sofrer o que sofreu, mas ele se arrependeu, se humilhou, reconheceu o Altíssimo Deus. Belsazar não reconheceu. Depois Daniel diz: tu, Belsazar, que és seu filho, não humilhaste o teu coração. Ou seja, Belsazar não se humilha diante de Deus, mesmo com os exemplos do seu pai. Mesmo tendo o seu pai como exemplo, Belsazar não se humilha diante de Deus. Quantas pessoas, mesmo vendo, mesmo sabendo o quanto é difícil, não é, caminhar sem Deus, e o quanto é terrível isso, muitas pessoas não vão temer e não vão dar honras a Deus. Não vão se humilhar diante de Deus, mesmo com o exemplo dos seus pais, dos anteriores. Belsazar, mesmo com o exemplo do seu pai, Nabucodonosor, Belsazar não se humilha. Belsazar não teme a Deus. Não teme ao Senhor. Ele fez mau uso do conhecimento. Você pode observar que quando no versículo 22 Daniel diz: tu não humilhaste o teu coração, ainda que sabias tudo isso. Ele tinha conhecimento, de tanto conhecimento que ele recebeu. Ele fez mau uso desse conhecimento. Do que adiantou o conhecimento que Belsazar teve? Ou seja, Belsazar, ele pecou não por ignorância. Ele pecou por pura, completa rebeldia. Talvez o meu pecado, o pecado que você pratique, pudesse ser por ignorância, por falta de conhecimento. Mas tem muita gente mesmo, que está pecando não por falta de conhecimento, não por ignorância, mas é por plena rebeldia. Seria o mesmo de uma pessoa que tem recomendações médicas, por exemplo, para não fumar e não beber. Porque a situação sua clínica, a sua situação de saúde seria agravada. O álcool, a bebida, as drogas, o cigarro vão danificá-lo. Essa pessoa já está sendo orientada, ela está tomando conhecimento. E ela vê consequências em outras pessoas que não ouviram os conselhos médicos, não seguiram as orientações, não deram conta desses protocolos e aí destruíram a sua vida. Estragaram a sua saúde com bebida, com álcool. É morrer por rebeldia. Não é ignorância, não é falta de conhecimento. Belsazar, ele é afrontado pelo homem de Deus por causa
da sua rebeldia, por ser rebelde. Ele é confrontado ainda no versículo 23. Daniel diz: e te levantastes contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti. E tu e os teus grandes, e as tuas mulheres, e as tuas concubinas, bebestes vinho neles. Além disso, destes louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro e de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem. Mas a Deus, em cuja mão está a tua vida, e todos os teus caminhos, a Ele não glorificastes. Já pensou? Ele foi confrontado pelo profeta, porque ele havia afrontado a Deus. Ele havia afrontado ao soberano Deus. Ele não tinha, ele não temia a Deus. Se levantou contra o Senhor do céu. O salmista diz nesse versículo, o profeta diz nesse versículo 23. Afrontar-se a Deus. Ele foi contra Deus. Agora veja, do versículo 24 até o 31, começa a interpretação da Escritura. Daniel diz: então, da parte dele foi enviada aquela mão que traçou essa Escritura. Começa a partir do versículo 24, a palavra de juízo, de condenação contra Beltsazar. Deus deu a Beltsazar as oportunidades. Deus deu a você. Deus deu a mim. Deus nos dá oportunidades. Algumas pessoas culpam-se por causa disso ou daquilo. Todos nós temos a chance de pecar, de zombar, de brincar, de profanar contra Deus também. Mas Deus tem nos dado a todos nós também a oportunidade de temer, de atribuir louvor ao seu santíssimo nome. E deixe-me chamar a atenção para uma coisa. E não basta ter um bom coração. Não basta ser bonzinho, não. Porque os nossos pecados, a nossa natureza por si só já nos destrói. Todos nós precisamos de um Salvador. E para isso Deus deu a sua graça restauradora que nos alcançou, para que nós pudéssemos ser restaurados e dar louvor ao seu nome. Bem, Nabucodonosor havia sido um exemplo para que o seu filho seguisse na sua rebeldia, soberba, ou também na sua humilhação e arrependimento, reconhecimento do Deus Altíssimo. Beltsazar não temeu, não seguiu, não observou esses exemplos e ele foi condenado no tribunal de Deus. O texto diz, no versículo 18: ó rei, Deus o Altíssimo deu a Nabucodonosor teu pai o reino e grandeza, glória e majestade. O Deus que deu o reino a Nabucodonosor, o pai de Beltsazar, que deu a ele a glória, que deu a ele a majestade, é o mesmo Deus que o abateu, que o humilhou para que ele ficasse como um animal lá no campo, com as bestas do campo, com os jumentos do campo, comendo capim, comendo mato como os animais. O Deus que deu o reino da Babilônia a Nabucodonosor é o mesmo Deus que agora no versículo 28, na interpretação da escritura na parede,
quando ele interpreta a última palavra, Peres. Dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. O mesmo Deus que deu o reino da Babilônia a Nabucodonosor é o Deus que divide o reino da Babilônia, tira de Belsazar e o dá aos medos e aos persas. Essas lições são preciosíssimas para a nossa vida. Porque nós aprendemos algumas coisas que nós não estamos vivendo na monarquia. Nós não somos rei nem filho de rei, humanamente falando. Nós não somos. Nós somos de uma outra descendência, de uma outra geração, de uma outra linhagem. Mas uma coisa é certa. Os prazeres carnais, assim como aquele banquete de Belsazar naquela noite, os prazeres carnais, os banquetes dessa vida, eles são passageiros e não compensam. Essa é uma das primeiras lições que nós tiramos desse juízo que aconteceu a Belsazar. Uma outra coisa que nós queremos chamar a atenção é: cuidado com as coisas sagradas, com as coisas santas. Não profane as coisas sagradas, não profane o santo nome de Deus. Não brinque com Deus. Não diga que você é crente. Não diga que você serve a Deus e viva destruindo de forma imoral o seu corpo, que é o templo do Espírito Santo. Deus tem zelo pelas coisas que lhe pertencem. Deus tem zelo por sua palavra. Deus tem zelo pelo nosso corpo. Ele é o templo do Espírito Santo. Uma outra coisa, o juízo de Deus pode vir ao homem mau, ao homem soberbo a qualquer momento, sem que ele tenha tempo mais para se preparar. Cuidado, não brinque, não zombe das coisas de Deus. Pode ser que a qualquer instante, agora mesmo, hoje mesmo, sejamos chamados a uma prestação de contas com o Senhor. E talvez, quando chamados, não tenhamos tempo para nos preparar. Depois de Daniel dar a interpretação do som da escritura na parede de Belsazar, o último versículo do capítulo 5 de Daniel, versículo 31, encerra dizendo assim: E Dario, o Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. Melhor, versículo 30. Antes, naquela mesma noite, foi morto Belsazar, rei dos caldeus. E Dario, o Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. Eu quero dizer para você, o destino da sua vida, o destino da nossa vida está nas mãos de Deus. O que você vai fazer da sua vida? Vai usar ela para honrar a Deus, para louvar a Deus? Ou vai deixar com que
a sua vida seja um bacanal, uma festa, uma comemoração que logo passa. Uma farra que termina logo, logo. Ou você vai fazer da sua vida uma vida de prudência, uma vida de louvor, de exaltação a Deus. A minha oração é para que diante das tentações e provações da vida, Deus te dê forças. Você reaja e viva para louvor e glória do Senhor. A sua vida não vai ficar como está o tempo todo, não. A minha vida não vai continuar como está o tempo todo, não. Eu tenho promessas de Deus e esperança de que essas promessas vão se cumprir. Porém, também eu tenho certeza de que há muitas pessoas que não querem as promessas de Deus e não esperam, não estão esperando no Senhor. E vão viver de forma dissoluta. Vai chegar o momento de prestação de contas, de juízo de Deus sobre a vida dessas pessoas. A sua vida, a minha vida, está nas mãos de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe você, no nome de Jesus. Vamos louvar a Deus. A irmã Raquel vai louvar ao Senhor em nome de Jesus. Salve os irmãos com a paz do Senhor.
Mas quantas são recebidas da divina mão? Uma, dize de uma vez, ai de ver surpreso quanto Deus já fez. Agradeço a oportunidade. Louvado seja Deus. Amém. Glória a Deus. Não dá para contar as bênçãos do Senhor. São grandes, as bênçãos de Deus são muitíssimas. Irmãos, nós louvamos a Deus por esse momento tão maravilhoso. Hoje, algumas igrejas e muitas igrejas no estado estão abrindo as portas e já reunindo, aglomerando alguns grupos de irmãos. E é claro que a nossa igreja aqui em Escada, como a nossa cidade, né, está nesse grupo dos 85 municípios que ainda permanecem nesse lockdown e ainda não temos. É claro que algumas pessoas já estão fazendo culto. Ontem mesmo teve um culto com o grupo tocando. O Alessandro foi chamado para ir tocar tudo lá, mas ele não foi, né? Claro, tocar, mas chamaram ele, convidaram colegas e irmãos em Cristo. Mas assim, oremos a Deus porque nós precisamos do Senhor e da sua graça nesses dias. E vamos precisar muito mesmo de Deus no controle, no comando da nossa vida. Orem pela igreja do Senhor. Orem pela igreja de Deus, para que se preserve a santidade no altar da palavra do Senhor, em nome de Jesus, e que os crentes vivam o Evangelho, guardem a sua alma diante do Senhor. Vamos orar agradecendo a Deus. Que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe os teus, em nome de Jesus. Queremos externar aqui a nossa gratidão a Deus pela vida de todos os irmãos que de forma temente a Deus acompanham o culto e oram, louvam a Deus juntamente conosco. Deus abençoe a vida das nossas irmãs, Sueli, que sempre acompanha, irmã Beta, Girleide, a família da nossa irmã Luzenita, André, que Deus abençoe. Josias, o filho da irmã Josefa, lá em São Paulo, um abraço a Josias, que Deus abençoe a vida de todos os nossos irmãos em nome de Jesus. Vamos orar, irmãos, vamos agradecer a Deus por este momento, agradecer a Deus pelas bênçãos do Senhor e pelo momento em que nós podemos aprender da palavra do Senhor. Deus abençoe a nossa irmã Tassiane e a todas as nossas irmãs, Luciana, irmã Cleide. Deus abençoe a minha família, Adriana, Débora, Tiago. Que Deus abençoe a todos vocês. E logo em seguida é postado no YouTube também, para que outras pessoas que não acompanham no Face possam também acompanhar a palavra e aprender com a Bíblia Sagrada, com o texto santo. Eu quero lembrar também que nós temos na quinta-feira nosso culto de oração e doutrina. Quando nós não temos na quinta, como essa semana, mas nós o fazemos na sexta-feira. E estamos estudando o livro de Êxodo, quando o Senhor deu ordem a Moisés para construir o tabernáculo. Tem Sandra Ferreira também, colega, que Deus abençoe Sandra e a sua família, no nome de Jesus. Nós vamos orar a Deus. Quinta-feira, estudando a palavra do Senhor, Êxodo capítulo 25, e no próximo domingo, se Deus nos permitir, nós estaremos cultuando a Ele novamente, juntamente com todos que desejam adorar ao Senhor junto conosco. Então nós vamos orar a Deus em nome de Jesus. Amém? Oremos ao Senhor. Bendito Deus, Senhor, é por Tua causa que nós estamos aqui. É por Tua causa, Senhor, que nós podemos
pregar o Evangelho, falar das boas novas. É por tua causa que nós podemos louvar-te. É por tua bondade, Senhor, e nada mais. Deus bendito, queremos te agradecer por tua graça e por tua misericórdia. Por tua graça, Senhor, que é de nos dar aquilo que nós não somos dignos, aquilo que nós não merecemos. Salvação, perdão dos pecados. A tua misericórdia, que é porque o que nós merecemos, o Senhor não nos dá, que é a condenação, a morte eterna. Queremos te agradecer por tudo isso, Pai, no nome de Jesus. Queremos, ó Deus, te pedir que, em nome de Jesus, todo e qualquer tipo de fé que houver em nós, que não seja na pessoa do Senhor, que seja removida sempre. Deus bendito, abençoa cada um dos nossos irmãos, cada um que acompanhou essa live, que participou conosco, que está participando nessa oração. Que Deus abençoe a família, meu Deus. Que Deus abençoe, ó Deus, os lares. Que Deus abençoe cada um com paz, com saúde, no nome de Jesus. Obrigado, meu Senhor. Obrigado, meu Deus, pela família. Obrigado pela saúde. Obrigado pelas dádivas maravilhosas que tem nos dado, Senhor. Deus amado, nós oramos em nome de Jesus, agradecidos já por termos a oportunidade de ver algumas igrejas em algumas cidades abrindo as portas e o povo podendo, ó Deus, se reunir para glorificar o teu nome. Que eles tenham sabedoria, que eles saibam, meu Deus, seguir os protocolos de segurança, de proteção, para que todos tenham e gozem saúde no nome de Jesus. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre todos, hoje e para sempre. Amém. Paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos. Abalam, mas permanecem para sempre. Em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em volta do seu povo. Autoridade. Abençoe a família da nossa irmã Quitéria, que Deus abençoe o ministério, a igreja aí, em nome de Jesus.